quadro clínico. Bom, se a gente está conversando sobre a possibilidade de algo que me faz perder água, então eu vou esperar encontrar nessa pessoa o quê? Toda uma hemodinâmica alterada. Eu vejo o filtro lacrimal não está presente, eu vejo hidratação na mucosa oral não está presente, eu faço a manobra do turgor, a gente tem fibra elástica na pele, né? Quando você está bem hidratadinho, você pince, imediatamente a pele volta. Mas quando a gente faz isso na pele de um idoso, ela fica do jeito que está. É como se fosse um papiro, né? Porque ele não tem a quantidade de tecido adiposo e fibras elásticas que essas faixas etárias que eu comentei, então ele desidrata muito rápido. Bom, se ele desidrata muito rápido e cai o meu volume sistólico ejetado, a minha pressão vai cair também. Então, vamos lá ver. Então, no quadro clínico, a gente já falou que o conceito é um aumento do número de evacuações líquidas acima de 3 vezes ao dia, mais do que 200 gramas, né? Então, o aumento do volume fecal eliminado. Tirei a água do intravascular, a pressão cai. E isso não é choque. Choque é outra coisa. Choque é má distribuição sanguínea tecidual. Você pode estar com 12/8 chocado e você pode estar com 9/7 funcionando muito bem. A hipotensão, claro, ela vai levar uma má distribuição sanguínea a todos os órgãos e a gente vai começar a acumular toxinas que vão atuar no sistema nervoso central e em todos os órgãos. Então, a prostração. O paciente, eu vejo que ele mostra mucosas desidratadas, né? Então, é aquela coisa, 1 em 4 cruzes, 2 em 4 cruzes, 3... Gente, não tem nenhum livro que mostre o que é uma cruz em 4 cruzes. A vivência vai mostrando aquilo que você já viu de pior desidratação e de melhor desidratação. Então, você classifica como dor. Não dá para dizer assim, tá doendo no nível tal. Criou-se a escala da dor, de 1 a 10. Para quê? Se eu mediquei e melhorou, tá certo, tratamento. Se eu mediquei e não melhorou, tá errado, temos que rever. Perda do turgor da pele, que é esse sinal que eu falei, simples de você fazer. No idoso, quando a gente faz, é bem visível, né? Vai haver fraqueza. Fraqueza e prostração é a mesma coisa? Não, não é. A prostração é como se fosse uma fraqueza toxemiada, né? A fraqueza é justamente porque estou perdendo potássio, né? Estou perdendo cloro, estou perdendo sódio, estou perdendo uma série de eletrólitos. Então, a condução do impulso elétrico fica mais lenta e o número de fibras musculares que eu poderia ativar para fazer ou desempenhar uma operação ou um movimento já não pode ser recrutado da mesma forma. Dor muscular. A pessoa pode ter por quê? Porque eu começo, né? Quando eu não tenho uma boa perfusão nos músculos, eu não tenho a queima total da glicose, forma ácido lático, microcristais que incomodam os terminais nociceptivos e eu tenho dor. É como a gente faz como quando a gente há muito tempo não faz ginástica e aí a gente acha que dá para fazer tudo. Na hora você não sente, porque você está bombando, você está circulando. Depois você vai ter dor. E a dor, interessantemente, ela vai melhorar se você fizer o movimento aeróbico para tentar desmanchar aqueles cristais e liberar aqueles terminais nociceptivos. Câimbras, está relacionado a um monte de coisa, cãibra, mas a gente pode aqui colocar na questão do potássio, né? Toxemia, então, dependendo do tipo de agressão, se eu estou tendo uma invasão do meu meio interno, ou se eu estou tendo só uma agressão à minha célula,
eu desenvolvo toxemia. Mas o que é toxemia? É toxina? Não é só toxina. É o que a toxina fez no seu sistema todo, né? Então é assim, é aquela história do aspecto geral e do estado geral, né? Então a gente olha para ela está realmente letárgica, ela está com a coloração da pele meio que violácea, porque não está tendo troca adequada, ou marmorata, que é quando a gente tem as fases de choque, né? Ela está se sentindo muito mal, né? Por quê? Porque ela está sendo destruída por toxinas. Perda de apetite. Bom, se eu machucar a pele do meu cotovelo, vai ter os sinais inflamatórios. Fica vermelho, inchado, quente e doloroso. Então, tem uma vasodilatação, o margeamento, a saída dos leucócitos para os lados para poder atingir os tecidos, né? E essa vasodilatação provoca uma coloração mais avermelhada e uma temperatura aumentada. Então, é o rubor e o calor. O edema é porque eu alterei a permeabilidade da membrana capilar e estou fazendo líquido no terceiro espaço, entre as células. Mas as pessoas não comentam muito o quinto sinal inflamatório, que é perda de função ou função lesada. Se eu tiver com uma inflamação, eu não vou movimentar, porque quanto mais eu movimento, mais eu agrido, né? É como quando a pessoa está com uma contratura muscular. Como que a gente vai tratar essa contratura muscular? Eu vou dar para essa pessoa tomar algum derivado de codeína? Não resolve. Eu tenho que dar um relaxante muscular. Por quê? Quando eu tenho dor, involuntariamente eu contraio todos os músculos do meu corpo. Estiro mais o aparelho ligamentar e tendíneo. Isso, por sua vez, vai me dar mais dor e aí há uma bola de neve descendo ladeira abaixo. Então, a gente costuma associar um analgésico com um relaxante muscular. Eu quebrei o tônus muscular, já parei de agredir e uso um analgésico, não um anti-inflamatório, para poder tirar a dor naquele local e outras medidas como calor, gelo, enfim, né? Então, a mesma coisa, se eu estou com diarreia, o meu tubo digestório, ele entende assim, eu estou lesado e há uma liberação de uma chuveirada de substâncias na tentativa de inibir eu ingerir alguma coisa. Por quê? Quanto mais eu ingiro, mais eu aumento o volume dos sucos, né? A gente, quando distende o estômago, o antro gástrico, eu libero gastrina, que vai aumentar a produção de ácido clorídrico. O cérebro, quando o estômago está distendido, ele entende que tem comida e via nervo vago, ele aumenta muitas vezes a produção de ácido. Então, aqui a perda de apetite seria como que assim, estou deixando em repouso funcional. Só que é ruim, por quê? Se eu estou numa situação de agressão celular e eu não levo para essa célula glicose, o que vai acontecer? Ela não funciona, ela vai lesando cada vez mais. Desculpa. Vai lesando cada vez mais. E quanto mais lesado, menos absorve. Foi aí que surgiu o soro da reidratação oral da Organização Mundial de Saúde, água, sal, açúcar, nas proporções de isotonicidade plasmática. Então, esse líquido independe de qualquer outro fator para entrar dentro da célula intestinal e começar a resgatá-la da sua lesão e nutrir o seu organismo, né? Então, a perda do apetite está relacionada a isso, como um mecanismo de defesa bastante primitivo na evolução das espécies, mas, por outro lado, ele piora a condição da pessoa.
Você fala, dor de cabeça ela pode acontecer por N motivos, seja pelas toxinas, seja porque você começa a sentir o seu corpo doente, e se eu estou doente, eu estou na situação de lutar ou fugir. Com isso, a liberação de cortisol, noradrenalina, contratura muscular, e eu posso ter a dor de cabeça por contratura de um dos músculos mais fortes do nosso corpo, que é o masseter, que faz a prensa, né? Presença de sangue misturado com as fezes. Opa, se o sangue está misturado com essas fezes, então deixou de ser alguma coisa que era só uma toxina para ser alguém que criou, no mínimo, erosões na mucosa e abriu capilares que estão babando, que estão sangrando, né? Nos mais diferentes padrões. Desnutrição. Na diarreia, não diria na diarreia aguda, mas na diarreia crônica, sim, você pode ter uma perda de massa corpórea bastante expressiva, né? Náuseas, já não tinha falado de náuseas ali? Não, eu falei perda de apetite. Náusea é a mesma coisa, é o mecanismo assim. Bom, meu estômago está inflamado, ok, ele sabe disso. Aí eu vou comer. Quando eu como, começa a fase cefálica olhando o que eu vou comer, que já aumenta a produção de ácido. Depois tem a fase gástrica, que é quando tem a distensão do meu estômago. Depois vai ter a fase entérica. Todas elas aumentam a produção de ácido. Então, eu posso ter náusea reflexa para me proteger e não ingerir, mas tem o viés de promover uma agressão maior a você. Vômitos, que podem ser vômitos reflexos, na tentativa de, assim como eu tenho uma diarreia para lavar para baixo, eu vomito para lavar para frente, né? Então, eu posso ter presença de vômitos. Febre. Em geral, as diarreias que são ocasionadas por toxinas, elas não dão febre. Quando aparece febre, então a gente já vai estar entrando no mecanismo da enteroinvasão, caindo no meu meio interno uma substância pirogênica non-self, que vai no centro termorregulador, fazer a temperatura subir para acelerar as reações químicas das células de defesa do sistema imunológico e destruí-las, né? Dor abdominal. Sim, eu posso ter vários padrões de dor abdominal, né? Com uma infecção por toxina ou por um micro-organismo que me invadiu. Desde uma dor abdominal que é proveniente daquela sensação do push tenesmo, que parece que você vai evacuar as alças de intestino pelo ânus, até a dor abdominal do peritonismo, né? Então aí já são as bactérias como Shigella, Salmonella, Clostridium, que podem provocar o que a gente chama de transmigração bacteriana. Altera-se a permeabilidade das 4 camadas, elas entram no nosso sangue e também caem na cavidade peritoneal, podendo promover uma peritonite bacteriana. Sinais de peritonite. Então, a gente sabe que o peritônio é uma membrana que reveste a cavidade celomática do abdômen, né? E toda vez em que houver um processo inflamatório de algum órgão, as alças de intestino, por uma questão quimiotática das citocinas que são liberadas, elas migram para fazer um bloqueio naquele local. Isso é ótimo. Às vezes, a pessoa tem um apendicite agudo e não tem esse padrão de resposta, e aí o que acontece? Você pode ter uma peritonite grau 4, que é assim, aquela peritonite estercoral franca, o abdômen inteiro, perfurou, caiu fezes e uma reação inflamatória infecciosa gigante que pode levar a pessoa ao óbito. Então, quando a gente fala de dor abdominal, a gente está querendo afastar aquela dor abdominal chamada sinal de alerta, que tem os sinais da inflamação do peritônio, né? As vísceras, elas
têm uma sensopercepção à distensão, mas não localizam. Quando, no geral, a pessoa tem um quadro de apendicite aguda, ela começa com desconforto epigástrico, com vômitos e náuseas, antes da dor localizar. Por quê? Eu estou trabalhando com uma alça, tentando contrair e bypassar a obstrução, sem sucesso, eu tenho vômitos, né? E à medida em que eu libero citocinas no quadrante inferior direito, eu vou ter ali a migração de alças que entram em ilho, uma distensão abdominal, e tem as famosas manobras que a gente pode fazer. A mais simples de todas, você está no pronto-socorro, o paciente passou na maca, tem um degrau. Se ele gritou na hora que passou naquele alteado, esse abdômen é cirúrgico. Por quê? Porque houve uma estimulação do peritônio parietal, né? Aí a gente tem sinal de McBurney, que é a descompressão brusca justamente no ponto do apêndice, senão é conhecido como descompressão brusca apenas, né? São um dos sinais de peritonite, mas a peritonite, ela também é uma síndrome, né? Ela pega o corpo inteiro, né? Diagnóstico laboratorial. Bem, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar dependendo do que está acontecendo comigo. Eu estou sendo invadido ou uma toxina está bloqueando a minha absorção de líquidos? Então, no hemograma, dependendo, eu vou poder ter leucocitose. Estou sendo defendido de uma invasão com um desvio à esquerda, que quer dizer o quê? As células mais jovens, de núcleos mais lobulados dos neutrófilos, elas começam a subir em número. Então, eu acabei com aqueles neutrófilos funcionantes e estou chamando células imaturas. Então, a gente diz que a pessoa tem uma leucocitose com um desvio à esquerda, né? Dependendo do meu nível de desidratação, quem vai subir primeiro, se eu não tiver já de base uma doença renal, vai ser a ureia, né? A creatinina, ela costuma subir quando 50% da função de filtração foi comprometida, né? Então, quando ela vira para 2, você já está grave, é um sistema que entrou em falência, é o sistema renal, né? E vai nessa cadência. Outros sistemas vão sendo derrubados. Mas, em geral, a gente tem aquela chamada insuficiência renal pré-renal. Diminui o volume, diminui a filtração. Diminuindo a filtração, eu vou entrar em oligúria. E, se eu não filtro, os excretas, as proteínas, começam a subir no meu sangue. Então, se eu vejo uma ureia estourando, com uma creatinina normal, eu vou pensar que ele está desidratado junto com a constelação de sinais que vejo nele e de queixas que ele me conta. PCR ou proteína C reativa produzida pelo fígado, né? Não tem nada a ver com a PCR da polimerase chain reaction, que é uma maneira de você desdobrar alguém para ver a quantidade de carga ou o número de partículas existentes ali. Então, quando a gente adoece, o fígado, que recebe o sangue esplâncnico quase que total, ele sente que tem que botar-se em funcionamento. Uma outra proteína do fígado também é a ferritina. A ferritina, ela não é apenas um local para acumular ferro e dar hemocromatose. Às vezes eu posso estar com uma ferritina alterada por um processo inflamatório, infeccioso ou não infeccioso. VHS já é uma coisa um pouquinho mais antiga, mas dependendo de onde a pessoa está, a velocidade de hemossedimentação, que é, você pega uma pipetinha bem pequenininha, bota na gota de sangue, coloca na centrífuga e você, depois de um determinado número de rotações, você vai ver a relação da parte sanguínea globular com a parte líquida, né? Quanto mais rápido eu sedimento, é porque eu tenho substâncias que estão chamando as hemácias a grudarem umas com as outras.
Mas o VHS a gente usa mais para avaliar doenças reumatológicas soronegativas, quer dizer, são as doenças articulares não induzidas por um mecanismo autoimune, como seria artrite reumatoide, como seria lúpus, como seria Sjögren, como seria uma série de outras doenças autoimunes. Cultura de fezes. Bem, aqui a gente pede, sim, a cultura de fezes, mas nós não vamos esperar se o paciente estiver muito mal do ponto de vista infeccioso para entrar com um antibiótico que naquela localidade nós sabemos que tipo de patógeno provoca esse problema, colhemos, deixa correr a cultura com antibiograma e introduzimos um antibiótico logo após, né? Senão a pessoa morre. Então eu posso pedir cultura de fezes. A lactoferrina e calprotectina. A calprotectina, ela é uma substância, uma proteína produzida indicando processo inflamatório no tubo digestório. A gente usa muito calprotectina para você, no início do tratamento da doença de Crohn, dosa, e você vai dosando sequencialmente. Por quê? Quanto menos inflamado o epitélio, menos calprotectina. Estou indo no sentido certo. Quanto menos dor, quanto menos perda de peso, quanto menos vômito, que são sinais clínicos da atividade da doença, como a calprotectina, que está caindo, e um índice de atividade da doença de Crohn e ACD que também está caindo, eu estou indo no sentido certo. E também tem a lactoferrina, que também é produzida pelo tubo digestório, e ela é um índice também de processo inflamatório. Parasitológico de fezes. Então, parasitológico de fezes Cato-Katz, Hoffman, vários métodos para você, a fresco, por decantação, enfim, saber que tipo de bicho que está reinando mais ali, né? Coprológico funcional é um exame muito legal. O coprológico funcional é assim, você faz uma dieta num período de 6 horas e leva uma amostra de fezes para o local. E nessa amostra de fezes única vai se avaliar como você está digerindo proteína, carboidrato, óleo e gordura, se há sangue oculto, que é só visível na lâmina e não exteriorizado, indicando algum problema, se há leucócitos visíveis na lâmina e não visíveis nas fezes, e também vai mostrar se há ovos, larvas, vermes e parasitas unicelulares. Então, ele é um exame funcional de como está a minha digestão e também ele traz informações se eu estou tendo alguma doença que está me lesando. Quando a gente começa a fazer profilaxia do câncer de cólon, a gente não passa colonoscópio em todo mundo, né? Na Inglaterra, eles mandam para sua casa, envelope de porte pago, uma folha com guaiaco. Então você põe uma gota de fezes, lógico, o envelope é impermeável, e vai começar a reação e você manda de volta, o porte já está pago. Quando chega lá, se der uma reação positiva, você vai ser chamado para conversar a nível primário, né? Porque a medicina lá é uma medicina, vamos dizer, socializada. Então você tem um médico por uma determinada região. Se ele vê que não consegue resolver o problema seu, ele vai subindo você em nível de complexidade. Hospital primário, secundário, até o de ponta, que é o terciário. Então, e no Brasil, como é que a gente pode fazer isso? Bem, a gente pode fazer isso pedindo pesquisa de sangue oculto nas fezes. Se a pessoa tem alguma história familiar de câncer na vertical, tem que fazer colonoscopia. Independente de
pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá? Mas se não há isso, a gente não vai passar colonoscópio como exame, assim, teste ergométrico. A gente faz primeiro, se não houver nenhum sinal de alarme, uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, positivou, vamos lá, vamos fazer a colonoscopia e vamos fazer a anoscopia, porque a colonoscopia ela começa a ser descrita da linha pectínea para dentro. É muito raro você ver um exame de colonoscopia no resultado que o colega que fez, ele colocou a propedêutica proctológica, inspeção, palpação perianal, né? A realização do toque avaliando os 4 quadrantes, no homem podendo avaliar inclusive a próstata, né? Pedindo para a pessoa contrair como se estivesse chupando um supositório para você sentir o tônus do esfíncter interno e do esfíncter externo, porque quando a pessoa tem uma doença inflamatória intestinal que pode se exteriorizar como uma diarreia crônica, ela, se começou na forma anorretal, você vai encontrar uma dificuldade de fazer um toque, é um toque doloroso, e vai sentir a fibrose na circunferência de 360 graus, né? Então, é como o urologista diz, né? O dedo treinado, ele é mais sensível do que qualquer exame, né? Então, você pega alguém que trabalha com câncer urológico e numa instituição de ensino como o Hospital AC Camargo, que avalia não sei quantos pacientes por dia, quantas prostaté por dia, é um dedo ultrassom, vamos dizer assim, né? Eu posso pedir, mas aqui eu vou pedir se eu tiver um paciente que fez uso de grande quantidade de antibiótico, que facilitam o crescimento desta bactéria, Clostridium difficile, e vai provocar uma inflamação no cólon pseudomembranosa. A gente vai ver assim áreas de membranas que são do processo inflamatório dessa bactéria. Não vamos pedir toxinas A e B de Clostridium para quem está com uma diarreia por toxina, né? Então, no local, o que está acontecendo, a disponibilidade que eu tenho, como está o exame físico. Por quê? Se é uma pessoa que está hospitalizada e começa com um quadro de diarreia, distensão abdominal, ela pode evoluir para uma distensão como um Ogilvy, perfurar o seco, né? Explodir o seco, a semelhança do que acontece com qualquer órgão que tem luz, né? Quando a pressão excede a possibilidade de circulação pelo capilar, começa infarto da mucosa para serose e necrose perfura. É o caso da hérnia, que pode estar encarcerada, quer dizer, alguma estrutura de dentro do meu abdômen entrou por um anel. O que aconteceu? A parede da veia é muito fina, quando dobrada não retorna, mas a parede da artéria bombeia. Então vai provocando um edema, aquilo fica preso. Só que vai chegar uma hora que o sangue arterial também não consegue chegar mais. Aí ela passa a estar estrangulada. Então a pessoa vai ter uma piora muito grande, porque em um período de mais ou menos 6 horas, há a possibilidade de perfuração por necrose da mucosa no sentido da serosa. É a mesma coisa quando você tem uma trombose venosa profunda de membro inferior, há uma síndrome compartimental, as artérias, primeiro as veias não retornam o sangue, porque elas colabam, mas a artéria continua bombando sangue. Vai chegar uma hora que essa artéria não tem pressão de perfusão e você vai evoluir para um infarto e uma amputação, né? É igual em qualquer lugar do corpo, só muda a localização.
Dosagem de ácido lático. Bem, toda vez, ou pelo menos na maior parte das vezes, que eu trabalho com metabolismo anaeróbico por chuntagem, seja de origem infecciosa ou uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, usando a glicose não aerobicamente, mas anaerobicamente, eu formo ácido lático. O ácido lático é um dos índices de unidade de terapia intensiva, junto com a PCR, preditor da morbimortalidade desse paciente. Está mal distribuído. Pesquisa de intolerância à lactose. Bem, aqui o que vai acontecer? A lactose, ela é glicose mais galactose, né? Então, como é que é o exame, né? Você vai lá, você recebe em jejum uma garrafinha. Antes de você tomar essa garrafa de lactose, é colhido sangue. Quando a lactose encontra a lactase, que é a enzima da bordadura em escova dos enterócitos, é a fragmentação da lactose em glicose e galactose. E o esperado é que, pelo menos, ocorra uma subida de 20 pontos na sua glicemia, mostrando que há enzima para clivar. Porque se não clivar, o que acontece? A glicose não é absorvida, não há esse aumento de 20 pontos na glicemia e fechou o critério laboratorial para intolerância à lactose. Porque o critério clínico é assim, se eu não tenho lactase e tenho lactose, ela é osmoticamente ativa, puxa líquido para dentro da luz da alça intestinal, as bactérias começam a fermentar e a pessoa tem um grande desconforto, cólica, diarreia, vômitos quando toma o leite. Pesquisa de alergia ao glúten, né? A gliadina, né? Então, assim, algumas pessoas que correspondem, no último acesso a um estudo que eu tive, do maior centro do mundo que trata de doença celíaca, de toda a população do mundo, 1% tem intolerância ao glúten. E desses 1%, só 20% vão ter manifestações clínicas. E quais são essas manifestações clínicas? Bem, o glúten, ele ativa um processo inflamatório que vai necrosando microvilosidades, vilosidades, alentecendo o turnover das células, e eu começo um processo desabsortivo. Começo a perder. É uma enteropatia perdedora de proteínas. Vou emagrecer. E, além da diarreia que eu posso apresentar na pele o que a gente chama de um padrão de dermatite eczematoso. E como eu não absorvo ferro, né? O ferro, ele tem que, no estômago, ser convertido para mais 3 para poder ser absorvido a nível de ilho terminal. E se eu tenho uma enteropatia com atrofia, eu não absorvo, eu vou começar a ter anemia, que são as manifestações mais comuns do paciente com doença celíaca. Dosagem de eletrólitos é super importante. Se você tem uma pessoa normal do sódio, 135, 145, ok. Ela desidratou. Então, é por isso que algumas vezes você faz um exame num laboratório e vai fazer em outro, dá um padrão diferente. Por quê? Se você não seguiu o horário previsto para o jejum, você pode estar com uma osmolaridade ou uma osmolalidade sanguínea inadequada e isso puxa líquido, dilui e tudo que está dentro do sangue, como é dosado em relação à volemia, vai vir alterado. Mas, por exemplo, uma hiponatremia. Então, eu tenho o sódio muito baixo. O que vai acontecer se tiver uma hiponatremia? Vai acontecer que a bomba sódio-potássio não vai funcionar. As células não vão conduzir.
Se eu tiver um potássio muito baixo, eu começo nos sistemas, não His-Purkinje, mas em áreas, outros focos do coração, a ter ectopias. E se essas ectopias entrarem numa alça, elas viram uma taquicardia ventricular, a princípio não sustentada, mas se sustentando, uma fibrilação TV, FV é igual a parada cardíaca, tem que desfibrilar. Dosagem de gordura nas fezes. Nós vamos ver lá na frente que a gente vai ter também uma outra subdivisão. Eu posso ter uma diarreia em função de alteração, como a gente comentou logo no começo, dos ácidos biliares, que eu não estou fazendo direito a digestão de óleos e gorduras, e com isso eu desequilibro o meio interno da luz intestinal e começo a ter diarreia. Então, existe um exame chamado Sudan que você pode pedir, que ele vai te dar quantitativamente a perda de óleos e gorduras nas fezes. Sangue oculto nas fezes, a gente já comentou, nos mecanismos onde há lesão, invasão, esse sangue vai aparecer, ou ele pode aparecer mesmo na evacuação. Gente, se algum dia alguém queixar para você que está com a presença de eliminação de sangue nas fezes, e for feito um exame proctológico e a pessoa tem hemorroida, por favor, não acreditem que esta é a origem. Mesmo que tenha história, sangramento vermelho, vivo, em jato, no vaso sanitário, no papel higiênico, peçam um exame endoscópico, porque às vezes há um tumor. E o melhor exame proctológico que pode ser feito sem nenhum custo no consultório ou em qualquer lugar é o toque retal. No toque retal a gente consegue chegar às vezes até a segunda válvula de Houston, né? E a maior parte dos tumores do cólon estão localizados abaixo do sigmoide, então eles são tocáveis. E às vezes a gente despreza o toque retal. Porque no sistema público, às vezes você vai pedir uma colonoscopia, esse paciente vai voltar um ano depois, se era um câncer, ele passou por um estadiamento completamente diferente. A pesquisa de glóbulos brancos a gente já comentou nas fezes. E vamos lembrar naqueles pacientes que a gente chama de paciente passarinho, né? O que é o paciente passarinho? Toda vez, o nosso corpo ele mantém tudo em equilíbrio. Se eu colocar uma garrafa de água, uma PET de 600 no congelador, esquecer, dali a 6 horas, quando for lá buscar, a garrafa explodiu. Por quê? Pela lei da física, a água, quando congela, dilata, mas o continente foi o mesmo. Então, rompeu. Então, nós temos um tubo, da boca ao ânus, que tem um volume por dentro. Cada vez que eu ingiro alguma coisa, esse volume é alterado. É como o metrô. Não entra um comboio se o outro não saiu. Então, eu tenho um reflexo gastrocólico. Eu estimulo a evacuação quando eu ingiro alguma coisa para ter a relação conteúdo-continente mantida. Mas tem pessoas que estão com esse reflexo extremamente exacerbado por uma hipersensibilidade visceral, que é próprio do funcionamento da pessoa. Então, ela almoçou, já vai correndo para o banheiro. Tomou café da manhã, vai correndo para o banheiro. E aí há a questão do emocional, que está deitando sobre tudo. Então, há escalas que foram validadas porque foram traduzidas para uma população diferente para a qual elas foram criadas, onde você pode, com algumas perguntas, avaliar se está acontecendo alguma alteração na esfera emocional que pode estar induzindo essa pessoa a ter uma alteração no
na motricidade do tubo digestório, tendo mais disparos e estando com um ritmo acelerado. Diagnóstico por imagem. Bom, se a pessoa chega para você com um abdômen tranquilo, então assim, tudo é o exame físico, né, gente? Abdômen é olha, ouve, palpa, por último, lugar doloroso, percute antes, porque se você palpar o local doloroso, perdeu a chance com aquele paciente. Então, se eu tenho diarreia, o que eu vou ouvir? Eu vou ouvir os ruídos hidroaéreos, que eles são a representação acústica do movimento de ar e líquido dentro das alças, aumentado. Está acelerado, está aquele barulhão, às vezes não precisa nem do estetoscópio, que é o que a gente chama de borborinho, aquele barulho, né? Está fora do ritmo, né? Então, primeiro examinar o doente. Se ele mostra para mim algum sinal de alerta que me leve a pensar que algo complicou como uma perfuração, o exame mais simples é o raio-x de abdômen agudo. Então, a gente tira um raio-x, pegando a transição tóraco-abdominal, porque se fura, entra ar dentro da cavidade abdominal e você vai ver o ar subdiafragmático, né? Que às vezes pode ser confundido com uma síndrome onde o cólon fica muito alto. Mas quando tem pneumoperitônio é bem nítido, né? Ele faz em 3 incidências. Ele faz deitado, ele faz de pé e faz na transição tóraco-abdominal. E dá para ver muita coisa, gente. Assim, contratura ipsilateral, onde o peritônio está irritado, borramento do ilhopsoas, borramento de espaço entre alças, lembrando a presença de líquido, isso é visível. Então, posso começar com um raio-x de abdômen simples, depois ultrassom, né? É um exame acessível e que tem uma grande possibilidade de visualizar coisas. Quando que fica dificultado? Quando o índice de massa corpórea é grande e quando tem muito gás no abdômen, porque o som conduz nos sólidos, nos líquidos e péssimo nos gasosos, né? Se tem história de sangramento e a pessoa não está chocada, lembra, gente, sempre quando a pessoa estiver em instabilidade de qualquer um dos sistemas do ACLS, A, B, C, D, E, Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure. Então, assim, não adianta o cara estar jorrando a artéria e parou de respirar, ele vai morrer da falta de oxigenação. Esse sistema foi comprovado, né? E é até um curso muito legal para ser feito. Colonoscopia, retossigmoidoscopia. Então, antigamente, o retossigmoidoscópio ele não era flexível, ele era rígido, né? Então, tinha que saber passar, porque o reto na sua posição normal, o que acontece? Ele vai estar tendo o bulbo retal tracionando ele para frente. Se eu introduzo um sigmoidoscópio, um anoscópio, sem prestar atenção nisso, eu furo a parede do reto da pessoa, né? Então, hoje, os retossigmoidoscópios são flexíveis, multicanais, com uma fonte de luz maravilhosa. E mesmo na vigência do sangramento, você pode fazer o exame. Às vezes você consegue detectar onde é o sangramento e tomar uma atitude, como a gente conversou sobre as hemorragias digestivas, né? Você pode fazer uma infusão de epinefrina em solução associada a um método diatérmico que coagula e aumenta o sucesso na parada do sangramento, né? Posso pedir colonoscopia na urgência? Posso. Há uma forma de preparar rápido para poder ver
se aquele sangramento é de um divertículo, se aquele sangramento é de um tumor, se aquele sangramento é de uma malformação arteriovenosa, uma MAVE, dá para a gente ver. Dá para ver se é por uma retocolite, que é um padrão que já não dá para dizer mais, né, que a retocolite é uma doença contínua enquanto o Crohn salta. Há 15% de pacientes que apresentam sintomas de doença inflamatória intestinal que, durante um período de 5 anos, ficam classificados como doença inflamatória intestinal não definida, né? Eu já tive casos de paciente que veio sendo tratada por retocolite e aí ela desenvolveu constelações periféricas, eritema nodoso, ela fez trombose venosa profunda, embolia pulmonar, fechou, né? Então, é interessante que as doenças inflamatórias do intestino, sejam autoimunes ou inespecíficas, sejam específicas por uma bactéria, uma toxina, parece que é um contínuo, um padrão contínuo, que a gente está aprendendo cada vez mais, que é esse jogo, fatores contra inflamação e a favor de inflamação. Hoje, quando o paciente está hemodinamicamente, tudo isso em cima de um paciente hemodinamicamente estável, né? Eu preciso ter respiração e uma hemodinâmica ok. Eu não vou fazer colonoscopia num cara que está chocado, dependendo de droga vasoativa, né? Dobutamina e outras drogas, para poder perder esse paciente numa sedação, né? Os benzodiazepínicos associados ao fentanil são hipotensores, né? Então, mas eu posso, por exemplo, se eu tenho um paciente que chega com uma queixa com um padrão que lembra muito uma diarreia do padrão invasivo ou uma diarreia crônica, e eu posso lançar a mão hoje de fazer enterotomografia ou enterorressonância. Por quê? Da boca ao duodeno eu tenho visão. Do ânus à válvula ileocecal eu tenho visão pela colonoscopia. Ah, mas tem a cápsula endoscópica. É caríssima e se a pessoa tiver a mínima suspeita de estenose, não vai te dar diagnóstico e não vai voltar nunca mais. Então, como é que, graças aos físicos, os engenheiros e os colegas radiologistas, está se driblando essa situação? Você faz a tomo, multislice multidetector, ou a ressonância 2, 3 Tesla, e você vai ver que no local que há uma inflamação, há uma vasodilatação. Então, o contraste vai captar mais, né? Na hora que você está infundindo o contraste, seja gadolínio ou seja iodo, vai ter uma hipercaptação ali naquele local. A gente usa também, mais uma vez, para avaliar pacientes com Crohn retocolite, esses exames. Por quê? Porque eles vão me falar do diâmetro da luz, se está ocluído, subocluído, ou se há apenas uma hipercaptação de mucosa, lembrando a retocolite, ou há uma hipercaptação da alça inteira, num padrão de estenose, por fibrose, num padrão fistulizante da doença de Crohn. Então, a tecnologia vem ajudando a gente cada vez mais. Diagnóstico diferencial da diarreia aguda. Então, vamos lá. Diarreia aguda, ela vai ter 3 padrões. Diarreia aquosa. Então, é aquela ocasionada, em sua maioria, pelo vírus, né? Então, o vírus, ele vai promover, por modos próprios, né? O bloqueio de enzimas e começa a diarreia. Mas é uma diarreia autolimitada, gente, sabe? Em geral, o paciente que chega com diarreia,
se você hidratar ele bem e tratar a parte sintomática e afastar os sinais de alerta, você tem uma pessoa que se recupera rápido. Principalmente se você consegue reintroduzir a alimentação via oral ou um isotônico via oral, tá? Parenteral é assim, o que nós nunca queremos. Porque parenteral lesa fígado, é porta de entrada para micro-organismo, né? Então a gente pode até pensar em enteral por uma sondinha de Dubhoff. Mas no geral, você hidratando a pessoa com isotônico, ela fica muito bem, ela começa a se sentir melhor, ela se vê melhor e todas as glândulas e o sistema imunológico começam a entrar no eixo de novo, trazendo a homeostasia daquela pessoa. É mais frequente no inverno, né? No inverno está todo mundo juntinho, né? Mais presente em instituições, sejam elas de idosos para o centro de detenção da polícia, seja as ONGs, onde existem muitas pessoas acumuladas, como aqui no caso de São Paulo, ali embaixo do viaduto. Enfim, são locais que predispõem a você pensar que ele epidemiologicamente está num ambiente propício para cruzeiros marítimos, como a gente falou, né? Você está no navio, assim, quando o navio sai do porto, ele sai com a comida e é aquela comida que vai ficar. E você vai encontrar todo mundo no mesmo espaço dentro do navio. É comum em eventos sociais, a gente contou a história da coxinha, né? Férias, né? A gente, quando sai de férias, é interessante, a gente, graças a Deus, consegue esquecer de tudo, inclusive de filtrar o que a gente está comendo, né? Então, lá na praia é servida a batatinha com sal e areia, né, junto, e nem sempre aquilo foi tratado de uma maneira higiênica e você pode contrair ali uma infecção ou uma toxina. É autolimitada, tá certo? A duração é de 24 a 48 horas após a incubação desse vírus de 1 a 3 dias. Transmissão fecal oral, né? A pessoa não lava a mão depois que vai ao banheiro e se higieniza. Claro, vai botar a mão no alimento ou pegar na sua mão, você vai botar a mão na boca. É universal isso. Náuseas frequentes. A pessoa tem náuseas frequentes, a gente comentou já esse mecanismo de defesa. Quando por toxinas produzidas no alimento, quer dizer, havia a possibilidade da toxina já estar no alimento quando você ingeriu, ou o patógeno, no momento em que você ingeriu o alimento, ele entrou no seu meio interno, ele começa a criar toxinas, né? Então, assim, quando por toxinas produzidas no alimento, o período de incubação é menor, sendo um quadro menos severo. Staphylococcus aureus e sua enterotoxina não são destruídos pelo cozimento. Então, assim, essa é uma característica do Staphylococcus. Se você preparou algum prato, né? Aí vem o processo de Pasteur, né? Que pegou, junto com os postulados lá de Koch e tudo, e percebeu que ferver o leite diminuiu uma série de doenças. A gente vai fazer um alimento e a gente vai fazer o cozimento desse alimento, né? Mas se você deixa muito lentamente acontecer o cozimento ou a resfriação desse alimento, você favorece a produção de toxinas pelo Staphylococcus aureus. Infecções por esporos de Clostridium perfringens, né, são potencializadas quando, pós-cozimento, o processo de resfrio é lento.
Não há um choque térmico, como é o leite pasteurizado, que você aquece, esfria rápido, quem está ali dentro não aguenta, a não ser que seja um extremófilo, né, que aguenta viver na boca do vulcão ou a 10 metros de profundidade no gelo dos polos, né? Então, esse processo de uma suposta pasteurização muito lenta facilita o esporo produzir toxina. Quando ingeridos os seus esporos no alimento, eles iniciarão a produção da toxina e ela vai levar à diarreia, né? Pelos mecanismos de bloqueio das enzimas. E cólica e diarreia começam cerca de 8 a 12 horas após você ter ingerido o alimento, e é de uma resolução boa também. Agora, diarreia inflamatória, disenteria, né? Houve uma mudança aqui nesse conceito, né? Porque a diarreia ficou dividida em uma diarreia por não absorção ou por eliminação de água na luz do intestino e uma diarreia por invasão. Disenteron é destruição do tubo digestório. Então a gente vai pensar que alguém está invadindo, vai sangrar, vai ter febre, calafrio, a pessoa vai toxemiar, pode distender abdômen, pode acontecer um monte de coisa. Então a diarreia passou a ser chamada de inflamatória, né? Como se a outra não fosse, a outra também é inflamatória. Há citocinas rodando junto com a ação da toxina. Caracterizada pela presença de sangue nas fezes. Aí tem a dor abdominal significativa, porque a gente tem o quê? A transmigração bacteriana, né? Passagem pelas paredes que compõem os 4 estratos, né? Febre, um padrão de febre alto, com toxemia. E o agente mais significativo aí é a Shigella. Outros estão arrolados: Salmonella não tifoide, Campylobacter, Escherichia coli, produtora de toxina Shiga. Essa toxina, ela leva essa síndrome aqui, eu coloquei aqui, HUS, que quer dizer síndrome urêmica hemolítica. É muito grave. E Yersinia também. E há o terceiro padrão, que é a diarreia produzida por drogas, né? Então, se eu tomar Movimlax, eu vou ter diarreia. Se eu tomar lactulona, eu vou ter diarreia. Eu vou ter diarreia se eu fizer muito uso de anti-inflamatório, que agride não só o estômago, mas da boca ao ânus e sistemicamente, né? Então, são mais de 700 drogas atualmente catalogadas como fator etiológico de diarreia induzida por drogas. Uma que é muito comum, gente, é assim, metformina. Tem gente que toma o comprimido de metformina e vai correndo para o banheiro ter uma diarreia. Isso é a farmacognosia de cada um, é a idiosincrasia, né? Então a gente tem que lembrar que, além do fenômeno da toxina, da invasão, tem a agressão que eu mesmo gerei em mim mesmo.